Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Polológica. Hoje, recebendo honrosamente meu diretor-presidente da Itajaí Participações, versão 2025. Ainda é pré-lançamento, mas confirmado pelo prefeito, pelo vice-prefeito de Itajaí, nosso querido Nicolas Reis, diretor-presidente da Itajaí Participações. Nós vamos falar sobre ela hoje. Legal, Jean. Boa tarde, bom dia, boa noite aos nossos espectadores. Prazer enorme estar aqui de novo. Quer dizer que da qualidade de comentarista eu passei a qualidade de entrevistado, é isso hoje? Para mim, não. Tu não vai correr daqui, tem que ficar aqui, o povo quer tu aqui. Para mim tá ótimo. Eu fiquei muito feliz, Jean, com o convite do prefeito Robson, do vice-prefeito Rubens. Agradeço. Sei do, sei do impacto político que isso também tem, mas tenha certeza, assim, vai ter entrega, não é? Eu acompanho o Inova Anfre desde 2014, quando Paulinho Bornhaus idealizou aquilo como secretário de Estado do então governador Raimundo Colombo. Ele criou um conselho consultivo e, na época, eu era deputado estadual e o prefeito Fabrício Oliveira, de Balneário, era deputado federal. Nós estávamos no exercício dos mandatos, ambos interinamente, mas estávamos. Então, nesse conselho, ele colocou entidades do governo, entidades da sociedade civil organizada, especialmente empresários, e colocou 2 membros da comunidade, que eram exatamente eu e o Fabrício. Então, nós acompanhamos todo o nascimento do Inovanfre, que daria origem ao Distrito de Inovação, que está lá ainda, 10 anos esperando por uma ação política que o tire efetivamente do papel. Não significa que nada aconteceu, muita coisa aconteceu, mas num ritmo lento, digamos assim. E o desafio que a gente tem é exatamente acelerar isso, tirar o Distrito de Inovação do papel. Eu sou um entusiasta porque acompanhei isso, repito, lá em 2014. Depois, na Câmara, eu cheguei a fazer uma comissão de acompanhamento do Inova Anfre na Câmara, eu presidi essa comissão. E o que eu imagino, né, que passou pela cabeça do prefeito? Ele sabe que eu tenho carinho por isso, que eu conheço, e pela lealdade que a gente teve esse tempo todo, pela amizade, eu acho que ele entendeu que eu era a pessoa mais, não sei se qualificada é o termo, mas que estaria à altura desse desafio que é grande. Estou feliz, o desafio é grande, mas vamos em frente. Ô, Nicolas, nós podemos até começar pela... O prefeito, há uma noite atrás, divulgou alguns nomes. Eu já cheguei brincando, né? Uhum. Mas depois a gente vai conversar. Ele já revelou os que acendem o rojão. Os que seguram o rojão, ele não revelou ainda. Mas deixa eu te perguntar uma coisa sobre Itajaí Participações, do ponto de vista de análise histórica, já que tu, desde 2014, acompanha esse processo. A Itajaí Participações é uma frente, o Distrito de Inovação é outra frente, que às vezes as pessoas confundem porque o Centro de Inovação agora é um ativo da Itajaí Participações. A Itajaí Participações, para quem gosta de dizer que é um cabide de emprego, não quer dizer que na sua concepção ela é um cabide de emprego. Se usaram para cabide de emprego é uma outra coisa, né? Mas não era para usar. A Itajaí Participações é uma empresa que foi concebida, pública, para gerir ativos no município, trazer investimentos, conquistar investidores, né? Ela deveria se autogerenciar do ponto de vista financeiro com os ativos que ela cria. O município, ele não pode dar ativos dele, da receita dele, do movimento dele, como um transporte público, uma concessão de transporte público, um estacionamento rotativo, qualquer outro tipo de receita, para Itajaí Participações. Não pode. A não ser que ela participe de uma licitação de igual e vença isso. Senão seria um direcionamento. Mas ativos novos, ela pode participar. Ela não foi usada corretamente. Ela não é um cabide de emprego. Mas ela não foi usada como deveria ser usada em todo esse período, né? Não quero que fazer juízo de valor de pessoas, de gestores que lá estiveram, ou coisa do tipo. Mas ela não foi usada. Existe, o Nicolas falou muito bem aqui, uma frasezinha que diz o seguinte: vontade política, né? O Distrito de Inovação não aconteceu até hoje, não é porque não tem lei, não é porque não tem legalidade,
que não tem vontade política. Ninguém foi lá e tomou a frente do projeto e executou como está concebido. E a Itajaí Participações era isso, até pouco tempo atrás. Então, Nicolas, quais são os teus planos agora? Se tu compreende dessa forma, obviamente, para tu aceitar um convite desse, porque tu conhece os desafios, tu sabes o que tu vai enfrentar, tu tem sido importante em outros debates, como o próprio Promobs, a rearticulação da ANFRE, a postura de Itajaí em relação à ANFRE. Então, dentro desse contexto, como é que tu vê isso num apoio ao desenvolvimento econômico, que tu também tivesse uma companheira ontem nomeada, que tu pode já iniciar falando dela. Então, o que que as pessoas podem esperar dessa gestão e dessa tua visão? Bom, primeiro, obrigado já por esclarecer, né, Jean? É exatamente isso. A Itajaí Participações ela vem na esteira do marco regulatório das parcerias público-privadas, Sim. aquilo que a gente chama de PPPs, que é a sigla e virou o nome popular. Itajaí, se eu não me engano, foi em 2021, construiu uma legislação, à luz da legislação federal, que permite também o município dar em concessão ativos municipais, na verdade, gerenciar isso, né? E, e construir essas PPPs. O ideal é que esses ativos estivessem dentro da própria empresa. E esse é o primeiro desafio que eu tenho, porque o Robson ele me colocou alguns desafios, o prefeito Robson. O primeiro, tocar o Distrito de Inovação. E o segundo, construir várias PPPs e projetos especiais. Né? Essas foram as palavras dele. Eu penso que são exatamente esses dois eixos que a Itajaí Participações vai trabalhar. Primeiro, o terreno de mais de 3 milhões de metros quadrados, onde hoje está o Centro de Inovação, que é o ativo da Itajaí Participações que dá lucro, digamos assim, porque tem aluguéis, enfim, muito pouca coisa, né? Mas tem uma receita lá que dá conta de atender essas despesas de pessoal e de expediente, basicamente, nada mais do que isso. Mas que tem um potencial enorme, que é a criação do Distrito de Inovação. O Distrito de Inovação é um projeto feito lá atrás pela Jurong, que é uma empresa de Singapura, que nada mais é do que um grande condomínio de serviços, de indústria limpa, de inovação, de habitação. É como se fosse um bairro que estivesse orbitando em torno, sobretudo, de indústrias limpas e de inovação e tecnologia. Então, existe um plano diretor, um zoneamento, uma série de questões. Mas o tempo passou, e aquele estudo econômico-financeiro que mostrava a viabilidade, dizia que quanto que custava, quanto que podia gerar de receita, etc., acabou se esvaindo no tempo, porque a sociedade nesse período mudou. Mas, para minha sorte, que estou assumindo, recentemente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico contratou da Univale exatamente todo o licenciamento ambiental, projeto executivo, uma nova avaliação econômico-financeira desse empreendimento, e isso vai estar sendo entregue agora dia 20 de novembro. Então eu vou conhecer esse projeto, que é o mesmo da Jurong, mas que está atualizado. E a ideia é que a gente já comece no ano 2025, e isso, determinação do prefeito e do vice, já os dois pés, colocando esse projeto para funcionar e criando esse grande distrito de inovação lá na Itaipava, anexo ao Centro de Inovação, que nada mais é do que um cartão de visita do distrito. Toda a infraestrutura de acesso já foi feita, o Centro de Inovação está lá, está funcionando com várias empresas, incubadoras, startups, enfim, ele já é uma realidade, ele já funciona e já traz receita, como eu disse. Então, esse primeiro eixo está, digamos assim, encaminhado, embora precise, evidentemente, de muito trabalho e de parceria com a prefeitura, porque lá eu não tenho procurador, não tenho contador, não tenho secretária, não tenho auxiliar administrativo, tenho nada. Fala-se em cabide de emprego, mas é um diretor-presidente, 2 diretores e acabou. Essa é a estrutura. Então, eu vou precisar, evidentemente, que o prefeito me autorize dentro do governo, junto aos procuradores, junto aos contadores, junto ao planejamento urbano, porque esse projeto executivo vai ter que ser aprovado no planejamento urbano como se fosse de uma empresa privada, porque, embora a empresa pública ela atua como de direito privado, como bem colocou o Jean. Então, desafio enorme que vai dar certo. O da PPP, esse é um buraco do tamanho do mundo, que eu vou ter que me virar nos 30 para conseguir construir. Certamente vai precisar do novo arcabouço jurídico, talvez precise que o município passe algum ativo patrimonial para a Itajaí Participações, para que a partir dali a gente construa as PPPs, mas tem um campo enorme de trabalho. Então, é isso que o Jean colocou. Faltou, ao longo desses 8 anos, vontade política, especialmente do prefeito, de colocar esses projetos em prática. Como o prefeito Robson está muito decidido a fazer isso, ele me convocou
exatamente porque eu, esse tempo todo, acompanhei esse processo, estou muito decidido a fazer ele acontecer. Quanto ao desenvolvimento econômico, Jean, para concluir, a Gabriela, ela é presidente da Associação Empresarial de Itajaí, ela lidera o Conselho de Entidades da cidade também, um compromisso que o prefeito assumiu. Aliás, os 3 candidatos assumiram com a Associação Empresarial de que o secretário de Desenvolvimento sairia das entidades empresariais, super justo. Confesso para ti que conheço a Gabriela há pouco tempo, sou muito amigo da vice-presidente da Associação Empresarial, que é a Thaisa, que já me referenciou ela como uma pessoa extraordinária, dinâmica, trabalhadora e, lógico, conhece das demandas do setor porque vive aquilo ali no seu cotidiano. Então, acho que uma escolha acertada do prefeito Robson e do vice Rubens, e vai ser um prazer, porque a Itajaí Participações tem uma relação direta com o desenvolvimento econômico, né? E eu vou precisar muito da Gabriela, com certeza, para me ajudar a tirar esses projetos do papel. Eu acho que o teu desafio é essa integração forte, além do governo, né? Questões mais pontuais e orçamentárias, essa questão mais programática, unindo interesses de Itajaí através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também da Secretaria do Turismo, Sim. né? Que tem ativos importantes patinando e às vezes derretendo, às vezes ressurgindo, mas que tem que ser reconstruindo. Mas, ô Nicolas, antes de falar dos demais, que alguns até eu conheço, nesse eixo Itajaí Participações e Desenvolvimento Econômico, que eu acho que andam juntos, eh, o que que a população, o trabalhador, aquele cara mais humilde, aquele cara, o que que ele pode esperar de entrega nesse sentido que mude a vida dele? Assim, em termos de trabalho, em termos de tudo, porque como tu falou, é um projeto que começou com o InovaAnf lá atrás, 2014, quer dizer, ele vem cumprindo suas etapas, né? Porque não dá para transformar uma sociedade em 4 anos, não tem como. Tem coisas que levou 30, levou 20, levou 50, levou 100, tem coisas que não está pronto, começou em Pedro Álvares Cabral. Então, assim, o que que a sociedade, como um todo, pode esperar de impacto na sua vida em relação a esse eixo e essa unidade do desenvolvimento econômico da Itajaí Uhum. Participação? Vamos lá, no eixo das PPPs, vou usar o exemplo que tu usou do turismo. Turismo, inclusive, anunciado o nome do Ronaldo Jansson Júnior, queridíssimo, competente, alguém que entende do assunto e, enfim, vai ser um prazer enorme também trabalhar com ele. Itajaí precisa de um pier de passageiro, por exemplo, alfandegado, bonitinho, num lugar legal. Dá para fazer uma PPP do pier. Dá para incluir a Beira-Rio, dá para incluir o Centro Eventos, dá para incluir o Parque da Atalaia, dá para passar isso para a iniciativa privada e a sociedade ganha, primeiro, que o município não vai ficar gastando, tendo essas despesas, e, ao mesmo tempo, a iniciativa privada vai gerar emprego, vai trazer recursos para a cidade, porque os restaurantes vão se movimentar, os hotéis vão ser movimentados, o comércio, de maneira geral, vai ser movimentado, então isso traz dinheiro para a cidade e emprego para as pessoas. No caso do Distrito de Inovação, a mesma coisa. O Centro de Inovação, ele tem incubadoras, ele arrecada recursos do setor privado e do setor público para fomentar empresas de tecnologia, grosso modo, assim, tentando explicar. Depois elas saem dali, crescem e vão tomar os seus espaços. O distrito é exatamente para que elas tentem ficar em Itajaí. E ali, por exemplo, Jean, tem uma parte do projeto que é a habitação, que é prédio para as pessoas morarem. Porque a ideia é que as pessoas trabalhem ali, morem ali, cortem o cabelo ali, né? É um condomínio. E que é um condomínio aberto, porque ele vai ser utilizado por toda a cidade de Itajaí. O que tem de mais próximo, assim, no estado, embora não seja uma analogia perfeita, mas é a Pedra Branca em Eu Palhoça. ia falar, É. sabia? Fiquei com medo de falar besteira. Não, é mais ou menos isso. A Pedra Branca, ela foi totalmente privada. Aquela ali é meio público, meio privado. Mas é mais ou menos aquela concepção de você ter um bairro inteligente, onde não só as pessoas que moram e trabalham ali utilizam, mas a sociedade, de maneira geral, pode ir lá aproveitar os parques. Porque dos 3 milhões de metros quadrados, basicamente 1 milhão de metros quadrados está disponível, digamos assim, para ser esse condomínio. O resto vai ser parque. Aquilo lá é riquíssimo em
em recursos hídricos naturais. Então, se a cidade vai ganhar muito, é difícil falar. Depois eu quero poder mostrar o projetinho, assim, depois do dia 20, e eu tenho certeza que as pessoas olhando vão visualizar o ganho que isso vai ter em qualidade. E assim, vamos lá, eu não quero antecipar nada, mas plantas como a VEG, por exemplo, que produz tecnologia em Itajaí, certamente daqui a pouco ela vai ficar pequena, e nós vamos precisar disponibilizar um lugar para uma empresa importante como essa. Esse lugar pode ser lá? Para quem não sabe, ela tem Uma planta em Itajaí. uma planta de fotovoltaica, né? Placas Exatamente, fotovoltaicas. placas fotovoltaicas. Então, é esse tipo de indústria que a gente quer atrair e, paralelamente, a gente capacitando mão de obra. Talvez o cara que tenha lá seus 50, 60 anos não vai aproveitar, mas o filho dele vai, o neto dele vai. Nós queremos construir para Itajaí. É um projeto de longo prazo, para os próximos 20, 30 anos, é que as pessoas tenham um emprego de qualidade, uma moradia de qualidade, um lugar de qualidade para viver. Mais ou menos é isso que o distrito propõe. E o Promobs está inserido nesse contexto? O Promobs está inserido nesse contexto porque o Promobs ele passa por ali. O Promobs, gente, é o túnel, né? Para a gente ver, o Promobs é o túnel Itajaí Navegantes, é a principal cartão de visita dele. Mas não é só, porque vem junto com o transporte público integrado, totalmente elétrico, que vai unir Luiz Alves a Bombinhas, especialmente o eixo Beto Carreiro, Balneário Camboriú, passando pelo aeroporto e por Itajaí. Então, um dos terminais está projetado exatamente para ser no centro, onde será o Distrito de Inovação, onde é o Centro de Inovação, e é uma idealização praticamente umbilical. Assim. Tem um idealizador político, que foi o Paulo Bornhausen, e tem um técnico que trabalha nisso diuturnamente, que é o João Luiz, que está lá na Anfre. Ele diz que não é político, mas ele é o cara mais político que eu conheço, porque ele conversa com o lado de lá, com o lado de cá, com o lado dali, e ele vai devagarzinho. Daqui a pouco ele pega e te mostra aquele projetaço, ó, esse aqui já está aprovado, o Banco Mundial quer e não sei o quê. Então ele é um cara que foi muito importante, tanto para o Nova Anfre, como está sendo para o Promobs. Eu acredito no Promobs, e essa entrada do governo do Estado agora, com 138 milhões, vai viabilizar o projeto definitivamente, e em breve, tudo isso, como o Jean diz, demora tempo, não é do dia para a noite, mas para os próximos 10 anos aí a gente vai conseguir trafegar de Itajaí para Navegantes, de Navegantes para Itajaí, como queiram, por um túnel submerso, com esteira, ligando direto ao novo terminal do aeroporto, que também já é uma construção com a nova concessionária, que é privada. Nós vamos mudar a cara de Itajaí, e eu fico assim, até humildemente, como é que eu vou dizer? Eu estou muito contente com o desafio que o Robson me colocou, porque ele falou: Nicolas, tu vai cuidar desses projetos, vai cuidar dessas coisas, fica atento lá. Inclusive, quando o governador esteve aqui, o Robson me ligou, disse: vai lá, acompanha a vinda do governador, porque ele quer que eu esteja atento e brifando ele o tempo todo nesse sentido. Que bom que a gente tem um prefeito com essa visão, e eu me sinto lisonjeado, essa é a palavra, de poder estar ao lado dele cumprindo essa missão que ele me deu. É isso aí, a palavra é missão. Vamos lá, Ronaldinho, parabéns, conheço uma figura simpática, uma figura querida por todos os itajaienses, circula, participa, se entrega, é um empresário, empreendedor, porém é um dos poucos empresários que eu vejo se dedicar à questão da entidade, né, com espírito público. Eu acho que foi um grande acerto. Não estou aqui para dizer nem se é bom ou ruim, mas foi um grande acerto. Acho que o Ronaldinho é uma figura emblemática. Coronel Mocelin... Espectador do Polilógica, sim, o Ronaldo e a esposa. O Coronel Mocelin, deputado experiente, comandou, né, o batalhão do Corpo de Bombeiros de Itajaí. Não tem nem o que discutir sobre experiência e conhecimento político para tocar uma defesa civil. Que, aliás, já quero dizer para o senhor, coronel, pode começar do zero, porque lá não tem nada. Pode começar do zero. Infelizmente, a defesa civil é uma cidade tão afetada, com tanta destruição, com tanta... Sabe? Infelizmente, nunca teve prioridade, espero, no orçamento, na legislação, na vontade política e pública e no espírito público do senhor. A defesa civil de Itajaí ocupa o lugar que ela sempre mereceu. Não por saudosismo, mas por necessidade. É uma cidade cercada por águas, com rios de grande volume e 1 metro de altitude do nível do mar. Então, assim, não tem o que discutir. A defesa civil tem que ser
cuidada, com zelo, com carinho. Eu tenho certeza que o senhor é o homem correto para essa missão, para essa tarefa. Ninguém melhor do que o senhor hoje, como quadro no município de Itajaí, para tocar essa tarefa. Quem mais? Concordo. João João Paulo Paulo Kowalski. Kowalski, funcionário efetivo do SMU, engenheiro, se eu não me engano. Conheci pouco tempo ele, tive relação com ele algumas vezes, mas se está lá, se é engenheiro, se é. Acho que o primeiro passo é ser engenheiro para conhecer, porque é uma secretaria meio, apesar de, na questão do urbanismo e tal, e na questão do Fomplata, na execução de obras, ela ter protagonizado muito isso, se bem ou mal, aí é uma outra avaliação, mas é uma secretaria que ela tem se diversificado no sentido da sua relevância, né? Principalmente quando ela ocupou esse espaço na questão de obras, né? Que geralmente se via mais voltado através da Secretaria de Obras, mas essa questão mais macro da execução das obras do Fomplata, ela teve uma grande relevância. Agora, obviamente que Itajaí precisa ser mais transparente na discussão, no debate do fluxo de projetos e de processos. Isso não tem mais como segurar. Tem cidades hoje fazendo por aplicativo, então a gente tem que buscar inovar. Eu acho que estamos tendo a oportunidade de ter um grupo de líderes no município agora, com energia, com vontade de trabalhar, cheio de ideias. Eu acho que a palavra tem que começar com inovação. Porque metade da prefeitura hoje já dá para ser aplicativo. Não é por uma série de fatores que, no fórum adequado, tem que se discutir. E quem mais que a gente. Não só continuando no planejamento urbano, Eu atravessei? não, Perdão. João Paulo Kowalski, mas ele anunciou 2 nomes na diretoria executiva, Aham. que é do Ricardo Rebelo, diretor executivo, acho que engenheiro ou arquiteto, mas efetivo desde 2005, cara super legal, atende todo mundo bem, é competente no que faz tecnicamente, então eu achei uma boa escolha. Conheço, foi adjunto na época do Vonei, um cara Isso, extremamente veloz, isso. resolutivo. É É. importante E na nessa parte. diretoria de habitação, o Dante Gervasi, que é do Partido Novo, filho do Chico Gervasi, que também é uma Não é estranho o figurinha nome, mas não tive a carimbada. honra de conhecer. Ele diz que vai trazer um modelo que tem funcionado no governo de Joinville, de habitação popular, e me parece que ele está bem inserido nisso, assim, pelo menos falou com bastante entusiasmo, eu estou botando bastante fé nesse nome também, e queria só reforçar o que tu falou do planejamento urbano, é cuidar do fluxo, né? Abertura de empresa hoje é um problema, tem outros fluxos ali que são um problema, e se eles derem conta disso fluir, né, naturalmente, eu acho que a cidade vai ganhar demais com essas 3 figuras, até agora 3 serão mais, certamente, mas ali nessa pasta que é tão importante. Planejamento urbano precisa ter como tarefa principal a inovação. Tem que ser uma bandeira, uma agenda de 2, de 3, de 4, de 10, de 15 anos, mas que seja uma agenda, né, para facilitar a vida do empreendedor, sem causar impacto na vida das pessoas, sem o mínimo possível, né? Mas faz parte, tem que trabalhar. Tinha mais alguém? Gabriela Kelm, no desenvolvimento econômico, que a gente já falou, né? Já. Presidente da Associação Empresarial. O Caleb, Ah, na na comunicação. comunicação. Caleb saiu do Balanço Geral, da NDSC, espero que eu não erre, porque a concorrente é um nome parecido, a NSC é outra, né? Da NDSC. Um nome que foi anunciado ali pegou até algumas pessoas de surpresa, acho que um cara legal, pelo menos tem Ele experiência. se anunciou primeiro, né? Nem esperou o prefeito anunciar ele, né? Mas certamente já tinha o convite do prefeito, né? Não faria isso se não Não estou tivesse. dizendo que fez. Só estou dizendo que ele estava com pressa. É bom, está com vontade de trabalhar. Lógico. Conheço pouco Caleb, conheço da televisão, mas parece um cara novo também, parece bem tecnicamente discutível também, jornalista, conhece a cidade no dia a dia, conversando com as pessoas todos os dias, né, no horário do meio-dia. Acho que o Robson acerta também nesse nome. E vamos lembrar se a gente esqueceu alguém. Nicolas Reis, Caleb, João Paulo Kowalski, Gabriela Kelm, Ronaldo Jansson, tem mais um. Acho que foi. Tarcísio Zanellati, que o Tarcísio não estava ele passou por procedimento médico, se não me engano. Não estava. Não, o Tarcísio, conhecidíssimo da sociedade, há quem ame, a quem odeie, vamos ser francos, né? É o meu caso também.
Há quem vá dizer que é a velha política, não deixa de ter razão. Eu vou pelo outro lado, eu olho pelo copo meio cheio, é isso? Olha, se for comparar o que era antes com o que é hoje, isso credencia o Tarcísio a voltar, na minha opinião. Ah, não é o mesmo momento que ele viveu lá atrás, é completamente diferente, é outro prefeito, outro tipo de gestão. A Secretaria de Obras hoje tem muito mais servidores efetivos, ela tem uma dinâmica de funcionamento interno completamente diferente daquela que o Tarcísio enfrentou nos 8 anos que esteve à frente lá com o Jandir. Eu, particularmente, gostei da escolha. Acho que, especialmente para começar o governo, é preciso ter alguém que tenha. É preciso ter alguém, né, no plural. Algumas pessoas, alguns postos precisam ter gente experiente. Eu acho que a Obras é um deles. E, para mim, está tudo certo com o Tarcísio. Eu quero aproveitar o Tarcísio Anelato para dizer uma coisa para as pessoas. Até porque Jean Sestrem tem medo de falar o que pensa. E o que eu falo, eu estudei para falar. Eu observei, eu estive próximo. Não foi ninguém que me contou. Então, sim, um homem público com o nível de fiscalização que nós chegamos hoje, graças a Deus, não tem como sair de uma gestão de ordenação de despesa de bilhões sem um processo, 2 processos, você testemunha em 3. Então, assim, quanto mais o cara tem e não foi condenado, mais o cara trabalhou. Porque quem não trabalha não é processado na vida pública. Quem não faz nada não responde processo. Vai lá, bate o cartãozinho, toma um cafezinho, brinca com a secretária e vai para casa. Aí é fácil. Mas meter a cara para resolver o problema de vocês, de cada um de vocês, de nós, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Então, assim, quando a pessoa tem cicatrizes, quando a pessoa. Ela não foi condenada, ninguém pegou. Todo mundo que trabalha tem processo, tem que responder, porque tem que ter ousadia, tem que fazer as coisas funcionar. Às vezes as pessoas arriscam a própria vida e o próprio patrimônio para não deixar um cis fechar, né? Para não deixar uma água entrar na casa de ninguém. Acontece. Então, assim, o Robson Coelho e o Rubens não são o Volney, não são o Jandir, não são. Eles são Robson Coelho e Rubens Angelotti. O movimento de um líder vale por 1000 de um liderado. Então, assim, tem liderança, foi no Robson que foi confiado, o Robson confia em quem ele quiser, porque vocês já deram confiança para o Robson. Deixa o Robson escolher quem ele quiser, botar para trabalhar quem ele quiser. Se ele errar, ele vai corrigir, porque é a vida dele que tá na mão das pessoas. Ele sabe o que está fazendo. Ele ganhou a confiança de todo mundo para trabalhar e ele vai trabalhar. Agora fica nego de fuinha, de sacanagemzinha, e não sei o quê, insistindo para o prefeito dizer o nome para todo mundo queimar, fritar, como fazem mais de 30 anos, Itajaí. O mesmo grupo que foi derrotado, varrido agora. Só faz isso, queimar o bom para sobrar eles na mesa. Acabou, gente. Então, assim, ó, se é Tarcísio, se é não sei o quê, cara, se não está condenado, se não está impedido legalmente, e o prefeito quer dar oportunidade para entregar o trabalho como ele, mandar como ele, liderar, qual é o problema? Qual é o problema? Você aí que é empresário, contrata estagiário para ser diretor? Vocês sabem quanto que movimenta o orçamento do município de Itajaí? Vocês sabem quantas pessoas fiscalizam? Para cada secretário, tem 10 auditor fiscal no Tribunal de Contas para fiscalizar. Para cada secretário, Itajaí. Quantos juízes? Quantos promotores tem para cada secretário, Itajaí? Vamos parar de palhaçada, gente. Sabe? Confiamos. Se é o Tarcísio, vamos confiar no Tarcísio. Qual é o problema? Ele foi condenado? Ele foi pego roubando? Não. Então, se ele seguir a orientação do Robson Coelho para entregar para as pessoas aquilo que ele assumiu enquanto compromisso com a sociedade de Itajaí, que seja o Tarcísio. Não interessa quem vai ser. O que interessa é chegar o serviço, é a entrega, é as pessoas não morrerem por falta de medicamento, por falta disso, por falta daquilo, as pessoas não caírem no buraco, se afogar. É isso que interessa. E o prefeito e o vice-prefeito estão conduzindo dessa forma.
Porque se eles forem escutar as fofocas de vocês, que faz 30 anos que vocês fazem para queimar os outros, e não contratam ninguém. Mas a hora que eles não conseguirem fazer, porque não tem ninguém experiente para ajudar, não tem ninguém como quadro, porque quando vocês montam partido, vocês só montam com candidato para receber fundo político, fundo partidário. Vocês não criam dentro dos partidos políticos quadro. Tira de um partido político de Itajaí um secretário de saúde para assumir aquilo lá hoje. Tira. Eu quero ver. Tira um secretário da Fazenda para fazer movimento econômico, fazer Itajaí girar e pagar essa conta toda. Tira. Tira uma secretária da Educação de dentro de um partido político hoje que se preparou para ser secretário de Educação. Não, mas está cheio de candidato. Candidato tem de monte dos partidos, mas ninguém constrói mais nada. Aí quer reclamar? Isso eu estou falando com a classe política e para o eleitor entender, o cidadão entender como é que é o joguinho sujo que nós estamos de olho. Não foi um desabafo, Nicolas. É a realidade. Eu assino embaixo? Pode, onde é que assina aí? É? Tu já falou que para mim está gravado que um dia tu vai votar em mim se eu for candidato. É verdade. Eu não tenho processo porque eu não coordenei despesa, Jean. Embora eu já estive no Executivo Federal, mas... Seja bem-vindo a esse mundo, te prepara. No cargo de assessoria vai ser a primeira experiência. Eu, como advogado, sou obrigado a concordar nesse aspecto. Se responder processo não é mácula para ninguém. Mácula é ser condenado, ter uma decisão confirmada, isso é mácula. Agora, responder processo é exatamente isso. Quem trabalha é que responde. E assim, eu quero corroborar essa questão do Tarcísio Zanellati e de outros nomes que o prefeito Robson vai anunciar certamente em breve. Não dá para fazer um governo só com gente nova. É igual time de futebol, cara. Time de futebol, tu podes, às vezes, arriscar, botar um centroavante, um cara da base que veio, que está correndo, já bota ele para jogar. Mas na cabeça de área, ali para proteger o gol, para proteger a zaga, tem que ser o cara que já foi testado, que conhece da coisa. Então, pelo menos nesses primeiros nomes anunciados pelo prefeito, eu vi exatamente isso. Ele botou os dois cabeça de área e botou a molecada para jogar. Agora, uma coisa fundamental que essa eleição deu ao Robson foi liberdade, a liberdade que ele vai ter para trocar. Se o Nicolas Reis não atender, ele daqui 3 meses, daqui 6, daqui 1 ano, ele vai me avaliar, ele vai avaliar o Tarcísio, porque ele não tem compromisso político comigo. Como ele não tem com o Tarcísio, como ele não tem com o Janson, ele não tem compromisso político, ele tem compromisso com a cidade. Se ele tivesse elegido na velha forma de fazer poder, que era loteando os cargos com os partidos, aí ele estava amarrado, porque daí ele não ia ter como tirar o cara. Hoje ele tem, se eu não entregar o que ele está querendo, ele vai tirar, e vai tirar outro. Então eu acho que nesse aspecto, nós estamos falando do Tarcísio, porque Obras é uma coisa... A Obras não precisaria ser tão sensível, porque ela não é exatamente uma secretaria sensível, mas todas as pesquisas qualitativas apontavam que o principal problema para as pessoas, eu nem considero o principal problema, o principal problema é outro, mas para as pessoas, majoritariamente, é o buraco na rua. As pessoas estão de saco cheio disso, elas estão, assim, com raiva. Então, o Robson está dando uma resposta. Olha, como é que eu vou resolver isso? Eu tenho que chamar alguém que entenda, que já fez, que sabe como é, que vai chegar lá dia 1º e não vai precisar perguntar como é que faz, né? Vai sair fazendo. Então, acho que é isso, tem que dar... vamos confiar nas escolhas dele, eu acho que isso é fundamental, porque, olha, pela primeira vez em muitos anos, nós temos um prefeito com a liberdade absoluta de passou 6 meses, não entregou, vai lá, tira o moleque da base e bota outro, né? Ele tem essa opção de substituir e pode ter certeza, porque ele vai errar em algum lugar. Isso é absolutamente natural. E para as pessoas entenderem também, que às vezes elas fazem o seguinte, o prefeito ganhou a eleição, é 4 anos de mandato. Na conta do eleitor, sim. Ele só vai voltar para o prefeito de novo daqui a 4 anos. Porém, o mandato do prefeito ele é dividido em 4. Chama-se exercício fiscal. Então vamos lá. Se um prefeito não tiver pessoas experientes no primeiro ano de governo, na largada de governo, ele vai ser um ano de ensino primário, não vai ser nem secundário. O cara que começou dia 1º de janeiro não sabendo nada, ele vai chegar dia 31 de dezembro só sabendo o básico, o ABC. Mas aí tem 2026, ano eleitoral. Começa as brigas. Quem vai ser candidato, quem não vai, que partido com quem, vai estar com o Jorginho, não vai estar com o Jorginho, vai estar com o João Rodrigues, não vai estar, entendeu? Os filhotes de Cruz Credo começam a aparecer, tudo que é casca dando berreiro, e a coisa não anda. Ano eleitoral, a fiscalização também está mais em cima, vai beneficiar aqui por quê? Porque tu tens candidato disso, tens candidato daquilo, passou. Aí aquele cara que parou, entrou em férias, levou 1 ano. Aí acabou a eleição, dia 6 de outubro, do segundo exercício. Aí tem as rusgas.
Era para tu ter me apoiado, tu apoiou o outro, tu me traiu com o outro. Entra no terceiro, de olho na reeleição do prefeito já. Mas é um ano que deveria ser em paz, mas não é. Já está a construção partidária para montar quem é que vai fazer mais chantagem para o prefeito para estar lá na frente do governo. Então, assim, não é como cantam os corais. A coisa é bem mais difícil, sabe? E essa largada inicial, ter experiência, fazer as coisas andar, não parar, porque quem elege em Itajaí é aquele cara que não queria ficar sem a saúde, não queria ficar sem a escola, ele não pode botar isso no orçamento, ele não pode pagar, ele está com a vida redondinha e tal, mas ele não pode botar isso, tirar isso do bolso. Como é que vai parar? Um estagiário não vai fazer isso. Estagiário na política, porque tudo é política. Se fosse para fazer tudo como está nos manuais, era só apertar botão, né? Qualquer pessoa treinada faria. Mas não. Política é um jogo de tensões, é um jogo de ilusões, né? No comércio, tu diz o que tu quer, o cara diz quanto é que é e tu paga e vai embora. Na política, o cara não diz o que ele quer, porque se ele disser, ele fica fraco diante do cara que pode dar. Então, o jogo é completamente diferente, é de cabeça para baixo a política. É por isso que ninguém entende. Porque da vida privada que todo mundo tem, que a maioria tem, quando chega na vida pública, vira de cabeça para baixo. Porque não há sinceridade, não há honestidade, não há relacionamento comercial. Tudo é um jogo de interesse. Né? Nem todo mundo está preocupado se vai morrer gente ou não vai na virada do ano. Nem todo mundo. Tem gente que está articulando o cargo. Não quer saber se está faltando medicamento. Mas tem que ter gente preocupada que não tem o medicamento para entregar e que pode morrer, gente. Então, na política tem todo esse tipo de pessoas, sabe? E às vezes a gente até tenta mostrar, mas é difícil algumas pessoas enxergarem. Sabe? Mas o que eu quero dizer com isso tudo é que respeitem a experiência. E eu não estou falando aqui agora porque passou a eleição. Os nossos primeiros programas, teve programa que nós fizemos inteiro sobre isso. Respeitar a experiência, porque custa. Vocês não têm noção a fortuna que custa botar uma pessoa que não sabe o que está fazendo esperar um ano para ela começar a fazer alguma coisa. A fortuna, o salário dela é nada, não paga café. Perto do prejuízo que ela pode causar. Como um vereador fazendo besteira para aparecer, dar prejuízos milionários. Então, assim, temos que compreender essa é a missão e a tarefa do Polilógica. E nós não vamos parar de mostrar e demonstrar isso para as pessoas. Para que você compreenda. Eu não quero falar com político. Político eu conheço todos. Só a forma como ele respira eu já sei o que ele quer. Agora a população é que precisa conhecer o que a gente conhece. A experiência que eu tenho eu quero compartilhar. O que eu sei eu quero mostrar para vocês. O que eu aprendi eu quero mostrar. E é assim que a gente vai avançar. Porque na política nada se resolve. Botem isso na cabeça de vocês. Nada se resolve na política. Só se avança. Nós temos que avançar sempre. Seu Jean, e estar disposto a jogar esse jogo, quem é do bem, não é fácil. Só queria fazer um comentário, assim, de reforçar essa ideia de que, geralmente, quem está sendo torrado ali, quem leva essas rasteiras, muitas vezes antes mesmo de ser nomeado, que vira assunto, geralmente é o cara que é do bem, porque quem está tentando derrubar é quem queria o lugar, né? E aí começa a jogar todo tipo de, enfim, sei lá, fofoca e tal. E aí usam de jornalista, usam de rede social, usam de todo tipo de subterfúgio, mas na verdade para se manter, é o tal do estamento, né, que está na literatura, né, esse estamento, essa gente que fica ali, sai governo, entra governo, não tem coerência, está sempre mamando e sem compromisso, como o Jean disse, com as questões que são efetivamente importantes, né? O Jean fala pode morrer gente, pode, e que bom que o nosso prefeito já está atento a isso. A epidemia de dengue esse ano, tomara que a gente esteja errado, mas estudos apontam que pode ser pior ainda do que o do ano passado. E vai ser exatamente numa virada de gestão. Então, se a saúde pública de Itajaí não estiver organizadinha no dia 1º, os prejuízos para a vida das pessoas pode ser muito grave. E a gente precisaria de um episódio para falar do que está acontecendo na saúde de Itajaí. Tomara que não, né? Não, exatamente, mas que bom. Então, assim, olha o tamanho do desafio que é, né? Olha o tamanho, né? E que bom que a gente tem
prefeito e vice comprometidos com uma visão de gestão e que a gente tem certeza, né, que farão o melhor deles para já no dia 1º enfrentar esses desafios da maneira melhor possível. Então, Jean, tens toda a razão e reafirmo, deem mais esse voto de confiança para o Robson e para o Rubens, para os nossos prefeito e vice, porque eles merecem. Eles estão formando um time, na minha opinião, mesclando experiência com novidade, exatamente para que, sim, a cidade mude alguns paradigmas com essa juventude, mas também não perca os bons caminhos, as boas políticas que estão sendo executadas. Então, era isso que eu tinha para dizer, seu Jean. E o nosso... Temos mais alguma coisa, não? Cara, eu tenho uma fofoca para te contar. Não sou exatamente da fofoca, mas vamos lá. Eu não gosto, mas assim, eu quero te contar uma fofoca. É fofoca. Eu já estou dizendo que é fofoca. Para depois não dizer, o Jean foi lá, fez fake news. Não, é fofoca. Que tem algum fundamento dados os movimentos. Que nós já citamos aqui no programa anterior, mas que está engrossando. Existe uma fofoca que o PT e o MDB, o MDB só gosta do PL aqui em Santa Catarina porque tem o governador, mas lá em Brasília ele gosta do PT. Então, o MDB está fazendo um movimento, fofoca, um movimento para a federalização do porto, para o MDB indicar o superintendente. Vamos supor, não seja maldoso, não seja malvado. Não serei. Né? Até porque... Mas vamos supor que isso venha a se confirmar. Como é que tu vê as providências do Robson? Inclusive, eu tô sabendo, parece que ele está em Brasília hoje. Não sei se é por conta dessa questão da Antártica. Como é que tu vê se isso for verdade? Quer dizer, porque há fundamento, há um movimento para obstruir o projeto de lei que cria a empresa pública para buscar a autoridade portuária municipal. Há um movimento de obstrução. Inclusive, um vereador do MDB pediu vista agora, parece. Né? Não sei por quê. Posso dizer, o Bruninho da Educação. O Bruninho da Educação pediu vista. Não, Margarete, não é mais saúde, é educação agora. É Bruninho da Educação. Então, assim, o que está acontecendo? Tu também já ouviu essa conversa de que existe um movimento para federalizar o porto, o MDB de Itajaí, o 15, o troféu 15, do 15%, assumir a superintendência do porto contra o movimento que venceu nas urnas, que é a recuperação, expansão e profissionalização da gestão pública do porto? Jean, eu sou um ingênuo de propósito, assim. Eu sempre gostei de ser ingênuo e espero ser até o final da vida, assim. Eu vivo melhor assim, né? Com a minha ingenuidade. Então, eu quero crer que sejam só fofocas, né? Do que eu sei de política, Jean, do que eu tive 3 mandatos na Câmara, não foram 12, foram 12 anos. Mas não custa ficar de olho, né? Não. É fofoca, mas não custa. Do que eu sei de política, existe um movimento, vou usar as tuas palavras, de obstrução do projeto que transforma a autarquia em empresa pública. Isso é uma condição que a ANTAC impôs para que a autoridade pública municipal ficasse aqui. Então, antes de a gente tratar politicamente qualquer tipo de assunto desse com a ANTAC, você primeiro precisa tratar a forma, e a forma é mudar a lei. Então, isso vou repetir o que eu disse semana passada, a ordem do dia da Câmara não pode ser outra, tem que ser essa. Eles têm que aprovar esse projeto porque é o primeiro gesto ao prefeito e vice-prefeitos legitimamente eleitos. É o primeiro gesto para construir o arcabouço jurídico que vai legitimar eles a politicamente atuarem junto à bancada catarinense, os deputados, senadores, e junto ao ministro dos Portos e ao presidente da República para que a autoridade municipal fique aqui. Evidente que há forças contrárias a esse movimento, que pretendem, portanto, federalizar o porto. Forças aqui de Itajaí, forças que estão dentro da Câmara, forças que estão aí lideradas por alguém. Lideradas por alguém. A minha ingenuidade não permite dizer quem. Eu prefiro acreditar que é só estupidez mesmo, que é só pequenez de pensamento. Eu prefiro acreditar nisso sempre, né? Agora, que esse é um desafio fundamental depois
acreditem, nós vamos botar a culpa em vocês. Se não acontecer, essa conta não vai para o Robson e para o Rubens, essa conta vai para quem obstruiu. E vai. Isso, tenho certeza disso. Porque, apesar de ingênuos, também não somos, não podemos deixar de registrar o que a história constrói. Então, Jean, que bom que tu tocasse nesse assunto de novo. O Porto é um tema sensível, está na ordem do dia do prefeito eleito, infelizmente não está na ordem do dia dessa Câmara que foi deseleita exatamente por se comportar dessa maneira. É isso, Nicolas Reis Moraes dos Santos. Quanto tempo eu não digo esse nome completo? Eu quero crer que doutora Ana Carolina, aquela doçura de pessoa, Rubens Angelotti, um guerreiro completo, um samurai do Legislativo, que até 31 de dezembro tem a missão de conduzir o Legislativo, ele ainda como vice-presidente, inclusive, da Câmara de Vereadores, conduzir esse processo de maneira democrática, porém contundente, e dando prioridade. É importante que se aprove ainda nessa legislatura esse processo para Itajaí cumprir uma etapa. Ninguém está se locupletando disso, ninguém está se... É uma etapa que tem que cumprir, ANTAC exigiu, não tem outra conversa. O Porto de Itajaí precisa de gente preocupada com a cidade. Então, assim, Ana, Rubens, repitam a voz da população, essa que elegeu vocês, deu a vocês, deu ao grupo uma vitória retumbante, né? E que o que é necessário, o que é certo, o que é justo, aconteça, independente do ressentimento de alguns, essas pessoas que perderam, que foram derrotadas, tem que descansar um pouquinho, gente. Tem que descansar a mente, o coração, ver onde é que errou. Se o espírito público ainda existe dentro de vocês, voltar com maturidade, com sabedoria, com humildade, né? Para ajudar a conduzir a cidade, continuar conduzindo, independente oposição, situação, essa geração, vocês têm que ocupar tudo. Acabou? É um fechamento do ciclo e o início de outro. Vai precisar dos dois lados. A oposição é importante também. É importante para apontar para o pessimismo. O pessimismo, às vezes, pode ser que não sirva para a gente segui-lo. Mas como alerta, como alarme, às vezes funciona. E muito bem. Então vamos em frente. Esperamos todos vocês até o próximo programa. Grande abraço.